O filme Velocipastor, ele tem uma origem bem bizarra e estranha. E ele realmente foi feito para ser um filme cômico, ruim, com essa premissa de trash mesmo. Bom, mas a jornada de Velocipastor começou de forma tão peculiar quanto sua premissa. O diretor e roteirista Brenda Steere, ele decidiu criar um conceito que fosse tão bizarro, absurdo e cômico no máximo possível, mas também que tivesse um lado de charme único. E assim nasceu a ideia desse filme, Velocipastor, um filme, como eu mencionei, que mistura elementos de comédia, ação e muita coisa estranha e bizarra ao mesmo tempo. Quando ele começou a produzir o filme, tinha um grande obstáculo ali, o financiamento, e ele tinha um orçamento limitado, e assim ele recorreu a doações dos fãs para arrecadar fundos e dar vida a esse filme bizarro. Fez uma campanha de financiamento coletivo, e isso conseguiu atrair a atenção do público para aquele filme, e ele garantiu um orçamento até modesto. E ele, por exemplo, utilizou as plataformas como Kickstarter e dentre outras. E uma curiosidade é que ele está fazendo novamente essa doação, arrecadando para a continuação desse filme, ou seja, o Velocipastor 2. Mas seguindo o raciocínio, ele fez um trailer hilário que acabou atraindo muitas pessoas que decidiram doar para o Velocipastor. E ele queria ali algo que fosse engraçado, bem irônico e que abraçasse completamente a premissa ridícula. O objetivo dele, além de ser fazer um filme bem ruim, quis que o filme fosse propositalmente exagerado e divertido. Mas o enredo desse filme é tão absurdo e tão hilário que se torna até cativante, o modo de dizer. Logo no começo, após a morte de seus pais em uma explosão de carro, que em vez de ter efeitos especiais da hora, ele simplesmente colocou essa frase, ou seja, realmente tem isso no filme. E assim vai prosseguindo o filme, e ele conhece uma mulher, que é uma mulher da noite, né, em um modo de dizer. E junto, eles ali enfrentam conspiração envolvendo ninjas, coisas bizarras e bem complexas pro lado irônico mesmo. Bom, mas um dos aspectos mais marcantes de Velocipastor é essa estética, né, que é intencionalmente ruim. Por exemplo, um dos efeitos especiais é quando ele vira ali dinossauro, realmente é um fantoche de dinossauro. Em vez dele usar uma CGI bizarra ou esquisita, ele simplesmente colocou um traje de dinossauro que realmente parece um fantoche de parque temático. E também o filme tem várias cenas ali de lutas bem insanas envolvendo o Velociraptor, que acaba trazendo, né, o lado cômico nesse filme. Por que dele funcionar é que essa abordagem, né, que traz o ruim de propósito, faz parte do charme, né, de Velocipastor. Ele não tenta ser algo incrível, pelo contrário, ele exibe com alegria, com orgulho, com felicidade, todas as bizarrices e o quão ruim ele é. E isso tudo é interessante, que cria um contraste entre o bizarro e também o engraçado. Algumas curiosidades dos bastidores é que o orçamento estimado de Velocipastor foi de apenas $35 mil, e a equipe teve que ser extremamente criativa para economizar o máximo daquele dinheiro. E eles utilizou, né, locações públicas e figurinos baratos. E o traje do Velociraptor, ele custou provavelmente alguns centenas de dólares e se tornou um ícone daquele filme. Muitas das cenas engraçadas, elas foram improvisadas pelos atores e abraçaram completamente o espírito do projeto, que é esse lado cômico, lado engraçado, esse lado de humor. E é interessante que o Velocipastor, ele se tornou um filme até amado, porque o filme, ele traz honestidade e a falta de pretensão, a falta de qualidade, encaixa perfeitamente, né, naquela famosa categoria de filmes tão ruins que se tornam bons. Bom, por mais que esse filme, como eu mencionei, tenha essa premissa de ser ruim, de ser bizarro, ter roteiros estranhos, essas coisas assim, é interessante que o filme realmente foi feito pra isso. Tem muitas pessoas, né, que acham o filme engraçado, e realmente ele tem um lado engraçado. E outra coisa que é bem cômica, cara, é que essa transformação, como eu disse, ele virou um Velociraptor ali de uma maneira bizarra. É muito hilário esse filme, é uma comédia absurda e bem estranha. Como eu mencionei lá no início do vídeo, existem apoiadores do Velocipastor 2, que é o novo projeto desse criador do filme, que um detalhe, tem cerca de $117 mil investido, que os fãs acharam tão incrível o primeiro filme que decidiram doar para a continuação dele. Bom, então a gente pode esperar Velocipastor 2 venha algo ainda mais bizarro, cômico e engraçado. Bom, então é isso, esse foi o vídeo, um pouco de análise, lado cômico, estranho e exagerado de Velocipastor. Se você quiser
quiser um filme para rir, para se divertir, para ser um entretenimento mesmo, esse filme é uma boa pegada e uma boa escolha. Bom, então é isso, esse foi o vídeo e tchau.